o peso da prova e a mão que sustenta. Era uma sexta-feira à noite, e o irmão Carlos sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas à sua frente. O aluguel estava atrasado há 2 meses, as despesas do mercado acumulavam-se, e o salário do mês ainda não havia sido depositado. Sua esposa, Marta, lavava a louça em silêncio, mas ele sentia o peso de suas lágrimas contidas. Não era a primeira vez que passavam por aperto, mas dessa vez a situação parecia sem saída. Marta, a gente vai ter que vender o carro, ele disse, passando a mão pelo rosto cansado. Não tem outro jeito. Se a gente não pagar o aluguel, a gente perde a casa. Ela secou as mãos no pano de prato e se virou para ele, os olhos brilhando não de raiva, mas de uma tristeza profunda. E como a gente vai para o culto, Carlos? Como as crianças vão para a escola bíblica? A pergunta doeu mais do que a falta de dinheiro. A igreja era o único lugar onde ainda sentiam paz. Nos últimos meses, Carlos tinha se apegado às reuniões como um náufrago a uma tábua. Não era um homem de muitas palavras, mas orava. Não eram orações elaboradas, cheias de citações bíblicas decoradas. Eram clamores sinceros, às vezes apenas um Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Sussurrado no quarto antes de dormir, ele se lembrou do que o cooperador João tinha dito no último culto. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Naquele momento, porém, a promessa parecia distante. O desespero batia à porta. A decisão que mudou tudo. No domingo seguinte, Carlos e Marta chegaram cedo ao templo. Não tinham dinheiro para a oferta, mas Carlos colocou no envelope as últimas moedas que encontrou no bolso da calça. Eram apenas R$ 12,50, mas ele sentiu que Deus merecia até o pouco que restava. Se o Senhor não nos ajudar, não adianta guardar, ele pensou, entregando o envelope ao cooperador. Naquela mesma semana, o gerente da oficina onde Carlos trabalhava como mecânico o chamou no escritório. Carlos, a situação está difícil. Vou ter que reduzir a equipe. Você é um bom funcionário, mas... O coração de Carlos afundou. Era o que faltava. Sem emprego, sem carro, sem perspectiva. Como sustentaria a família? Mas então o gerente hesitou. Olha, eu tenho um primo que precisa de um mecânico para um serviço particular. É conserto de motores a diesel, coisa que você manja. Se você topa, posso indicar. Não é CLT, é por fora, mas paga bem. Carlos quase não acreditou. Era uma porta se abrindo justamente quando tudo parecia fechar. Eu topo, sim, senhor. Ele respondeu, tentando conter a emoção. Naquele mesmo dia à noite, enquanto orava com Marta, ele chorou. Não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Deus ouviu Marta. Ele ouviu. Aprovação que veio disfarçada de oportunidade. O serviço com o primo do gerente durou 3 semanas. Carlos trabalhava das 7 horas da manhã às 8 horas da noite, muitas vezes sem almoçar direito. O dinheiro começou a entrar, e eles conseguiram quitar o aluguel atrasado e comprar comida. Mas então Marta adoeceu. Primeiro foi só uma dor de cabeça forte. Depois tonturas. Quando ela desmaiou no meio da cozinha, Carlos correu com ela para o hospital. Os exames revelaram algo que gelou seu sangue, um tumor cerebral. É benigno, mas precisa ser removido o quanto antes, disse o médico. O problema é que a cirurgia é cara, e o SUS tem uma fila longa. Carlos sentiu o chão sumir debaixo dos pés. De novo. Eles tinham acabado de sair de uma crise e agora aquilo. Naquela noite, ele não conseguiu orar. Só ficou sentado na cadeira do quarto, olhando para o teto em silêncio. Por que, Senhor? Ele perguntou não com raiva, mas com um cansaço profundo. Foi então que lembrou das palavras do irmão Paulo, um dos mais velhos da congregação. As provas não vêm para nos destruir, mas para nos refinar. O ouro passa pelo fogo para ficar puro. E Deus não nos deixa queimar. O milagre que veio através de mãos humanas. No culto seguinte, Carlos não conseguiu esconder a angústia. O cooperador João percebeu e após a reunião o chamou de lado. Irmão Carlos, tem algo errado? Você está diferente. Ele não aguentou. Contou tudo. As dívidas, o desemprego temporário, a doença de Marta. João ouviu em silêncio, e quando Carlos terminou, o irmão mais velho colocou a mão no seu ombro. Deus não desampara os seus. Amanhã, eu e alguns irmãos vamos visitar você e sua esposa. E não se preocupe com nada, só fique firme. No dia seguinte, 5 irmãos chegaram à casa de Carlos. Não vieram de mãos vazias, trouxeram cestas básicas, remédios e um envelope. Isso é da igreja, irmão. Não é muito, mas é um começo, disse João, entregando-lhe o envelope. Carlos abriu com mãos trêmulas. Dentro, havia R$ 3.500, exatamente o valor que o médico tinha estimado para a cirurgia particular de Marta. Ele caiu de joelhos.
Deus é fiel. Deus é fiel, repetia enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Marta foi operada uma semana depois. A cirurgia foi um sucesso, e a recuperação, mais rápida do que o esperado. O tumor havia sido removido por completo. A bênção que se multiplicou. Mas a história não terminou aí. 2 meses depois da cirurgia, Marta já estava recuperada, e Carlos conseguiu um emprego fixo em uma concessionária. O gerente, impressionado com sua dedicação, o contratou como supervisor da oficina. Você é um homem de palavra, Carlos. E isso hoje em dia é raro, ele disse. Carlos não esqueceu nenhum detalhe daqueles meses difíceis. E acima de tudo, não esqueceu da fidelidade de Deus. Um domingo, após o culto, ele procurou o irmão João. Irmão, eu quero servir. Não sei fazer muita coisa, mas quero ajudar na obra do Senhor. João sorriu. Todo mundo pode servir, Carlos. Comece ajudando na limpeza do templo. Depois a gente vê. Carlos aceitou com alegria. Nos primeiros meses ele varria o salão, limpava os banheiros, arrumava as cadeiras. Ninguém o via como um grande servo, mas ele fazia tudo com amor. Até que um dia, durante uma campanha evangelística, o cooperador pediu voluntários para visitar famílias afastadas. Carlos levantou a mão. Eu vou, irmão. E foi assim que ele conheceu o jovem Lucas. O encontro que mudou 2 vidas. Lucas tinha 19 anos e havia se afastado da igreja há 2. Vivia nas ruas, envolvido com drogas e brigas. Sua mãe, Dona Maria, era uma irmã fiel, mas o coração estava partido pela rebeldia do filho. Quando Carlos e outro irmão bateram à porta dela, Dona Maria chorou. Meu filho está se perdendo, irmãos. Eu não sei mais o que fazer. Carlos sentiu algo no peito. Lembrou-se de como ele mesmo já tinha pensado em desistir, nos dias mais difíceis. Dona Maria, a gente pode conversar com ele? Ela os levou até um barracão nos fundos da casa, onde Lucas ficava. O jovem estava sujo, com olheiras e um cigarro na mão. O que vocês querem? Ele perguntou, com desdém. Carlos não discutiu. Não pregou. Só contou sua história. Eu já estive onde você está, Lucas. Já pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não desistiu de você. Lucas riu com amargura. Deus? Onde Ele estava quando meu pai morreu? Onde Ele estava quando eu fui expulso de casa? Carlos não teve uma resposta pronta. Mas então, lembrou das palavras do irmão Paulo. Deus não promete que a vida vai ser fácil. Mas Ele promete que se a gente ficar firme, Ele vai nos segurar. E foi isso que Ele disse a Lucas. Eu não sei por que você passou por isso. Mas eu sei que Deus pode mudar sua história se você deixar. Lucas ficou em silêncio. Não aceitou Jesus naquele dia. Nem na semana seguinte. Mas começou a ir aos cultos. Primeiro só para agradar a mãe. Depois porque algo no coração dele começou a mudar. 3 meses depois, Lucas foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E no dia do seu batismo, quem o batizou foi Carlos. A lição que ficou. Anos se passaram. Carlos continuou firme. Hoje ele é cooperador na congregação, e sua família serve ao Senhor com alegria. Marta ensina na escola bíblica e suas filhas cantam no coral. Lucas superou as drogas, arrumou um emprego e agora visita outros jovens nas mesmas ruas onde já se perdeu. E toda vez que Carlos conta esse testemunho, ele repete a mesma coisa. Deus não nos tira das provas só para nos abençoar. Ele nos tira para que a gente seja bênção na vida de outros. Porque a obra que Deus começou, Ele vai terminar. E nenhuma prova é maior do que a sua fidelidade. Um convite para você. Se você está lendo isso e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Ouça isto. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Não importa quão fundo você caiu. Não importa quão grande é a sua luta. Se você se render a Ele, Ele vai te levantar. Talvez você esteja desempregado, como Carlos estava. Talvez você esteja doente, como Marta esteve. Talvez você esteja perdido, como Lucas estava. Mas Deus não mudou. Ele ainda ouve o clamor dos que o buscam. Ele ainda abre portas onde não há saída. Ele ainda transforma vidas. Não desista. Continue firme. Deus está contigo. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como um fogo selvagem. Carlos não imaginava que depois de tantas vitórias, uma nova tempestade viria com tanta força. 2 anos após a cura de Marta e a restauração de Lucas, a vida parecia estar em ordem. Ele trabalhava como encanador, Marta dava aulas na escola bíblica, e as meninas cresciam saudáveis e alegres. Mas como diz o irmão mais velho da congregação, a fé não é medida na bonança, mas na tempestade. Foi quando o patrão de Carlos anunciou: vou ter que reduzir a equipe. Você é o último a entrar então. O golpe foi duro.
Em uma semana a renda da família caiu pela metade. As contas começaram a se acumular. O aluguel estava atrasado, e o dinheiro do supermercado mal dava para metade do mês. Marta, que sempre foi forte, começou a chorar em silêncio à noite, quando achava que ninguém via. Carlos, por sua vez, sentia um nó no peito toda vez que olhava para as filhas e pensava: como vou sustentar minha família? Mas havia algo que eles não abriam mão: a oferta. Como é que a gente vai dar oferta se não temos nem para comer? Perguntou Marta uma tarde, enquanto contava as moedas que sobraram. Carlos olhou para ela, seguiu a mão até a Bíblia aberta na mesa e apontou para um versículo que havia grifado dias antes. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Malaquias 3:10. Marta, não é questão de ter ou não ter, é questão de confiar. Se Deus pediu, Ele vai prover. E assim, domingo após domingo, mesmo com o bolso vazio, eles colocavam na caixinha de oferta o pouco que tinham. Às vezes, era só R$1, outras, um punhado de moedas. Mas nunca deixaram de ofertar. O envelope que mudou tudo. Uma sexta-feira à noite, depois de mais um dia sem serviço, Carlos chegou em casa desanimado. As meninas já estavam dormindo, e Marta preparava um café fraco para esticar o pouco de leite que restava. Foi quando bateram à porta. Era o irmão João, um dos cooperadores mais antigos da congregação. Ele entrou com um sorriso tranquilo, como sempre, e sentou-se à mesa. Carlos, o irmão me pediu para passar aqui. Carlos sentiu o coração acelerar. Será que há alguma repreensão? Será que vão me tirar da cooperação? Mas o irmão João apenas colocou um envelope branco sobre a mesa. Isso é para vocês. Não é empréstimo. É uma bênção. O Senhor sabe das suas necessidades. Carlos abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado e das contas mais urgentes. E mais, um bilhete com um versículo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55:22. Marta cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio e gratidão. Deus viu Carlos. Ele viu a nossa fé, a obra que não para. Mas Deus não parou por aí. Na semana seguinte, o irmão Silva, dono de uma pequena oficina mecânica, procurou Carlos depois do culto. Ouvi dizer que você tá sem serviço. Preciso de um encanador bom para fazer uns reparos na oficina e em algumas casas de clientes. Se você quiser, o trabalho é seu. Carlos não podia acreditar. Não era um emprego fixo, mas era uma porta aberta. E ele entrou por ela com tudo. Trabalhando de sol a sol, ele começou a reconstruir a estabilidade da família. Marta, vendo a fidelidade de Deus, redobrou seu empenho na escola bíblica. As meninas, mesmo pequenas, aprendiam que Deus nunca falha. O jovem que voltou das trevas. Mas havia mais uma história se desenrolando nos bastidores. Lucas, agora livre das drogas e firme na congregação, sentia um peso no coração por um amigo de infância, Rafael. Rafael havia sido seu companheiro nas ruas, seu parceiro nos piores momentos. Agora, enquanto Lucas vivia uma nova vida, Rafael afundava cada vez mais. Drogas mais pesadas, brigas, até uma passagem pela delegacia. Uma noite, depois de um culto, Lucas procurou Carlos. Irmão, eu preciso falar com o senhor. Tem um amigo, ele tá se perdendo. Eu quero ajudá-lo, mas não sei como. Carlos olhou nos olhos de Lucas e viu ali o mesmo fogo que um dia queimou nele, o desejo de resgatar uma alma. Vamos orar por ele. E depois, vamos até ele. Não com palavras bonitas, mas com a verdade. Porque foi assim que você foi alcançado. E assim, numa tarde chuvosa, Carlos e Lucas foram até a casa de Rafael, ou melhor, até o barracão onde ele morava, cheio de lixo e cheiro de álcool. Rafael os recebeu com desconfiança. O que vocês querem aqui? Vir me julgar? Lucas não teve medo. Não vim te julgar, irmão. Vim te dizer que tem saída. Porque se Deus tirou mim daquele buraco, Ele pode tirar você também. Rafael riu amargamente. Deus? Qual Deus? O Deus que deixou minha mãe morrer de câncer? O Deus que deixou meu pai me bater até eu sair de casa? Carlos então se aproximou. Rafael, eu já pensei a mesma coisa. Já achei que Deus tinha me abandonado. Mas sabe o que descobri? Que Ele nunca me deixou. Mesmo quando eu não via, Ele estava lá. E hoje, olha onde eu tô, com uma família com paz, com esperança. Não foi eu que fiz isso. Foi Ele. Rafael ficou em silêncio. Depois baixou a cabeça. E se eu não conseguir? Lucas colocou a mão no ombro dele. Ninguém consegue sozinho. Por isso a gente tá aqui. Para te ajudar a dar o primeiro passo. A noite da decisão.
3 semanas depois, Rafael apareceu na porta da congregação. Estava sujo, com olheiras, mas determinado. Eu quero mudar. Não sei como, mas eu quero. Carlos e Lucas o receberam sem julgamento. Levaram-no para um canto, oraram com ele e o apresentaram ao irmão mais velho. Ele quer ser batizado, disse Carlos. O irmão mais velho olhou para Rafael com bondade. Filho, isso não é decisão de um dia. É para a vida toda. Você tem certeza? Rafael, pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente no peito. Tenho. Porque se não mudar agora, eu vou morrer. E assim, numa noite de sábado, Rafael foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Quando saiu da água chorando, Lucas o abraçou forte. Bem-vindo à família, irmão. A multiplicação da bênção. Hoje, Rafael é um dos jovens mais ativos da congregação. Ele ajuda na limpeza do templo, visita outros dependentes químicos e recentemente começou a aprender a tocar violão para louvar a Deus. Carlos, agora como cooperador, lidera um grupo de homens que visitam presídios, levando a palavra de Deus para aqueles que, como ele já esteve, acham que não há mais esperança. Marta continua na escola bíblica, mas agora também coordena um grupo de senhoras que faz cestas básicas para famílias necessitadas da comunidade. E as filhas de Carlos? Cresceram vendo a fidelidade de Deus em ação. A mais velha, Ana, já aos 14 anos, ajuda a ensinar as crianças menores na escola dominical. Papai, um dia eu quero ser missionária, ela disse certa vez. Carlos sorriu. Se for da vontade de Deus, minha filha, você vai. Porque ele não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Quando a prova voltou, dessa vez mais forte. Mas a vida não é um mar de rosas. E Deus, em sua sabedoria, permitiu que Carlos passasse por mais uma prova, dessa vez, a mais difícil de todas. Numa consulta de rotina, o médico de Marta detectou um nódulo no seio. Os exames confirmaram câncer. A notícia foi como um soco no estômago. Carlos se lembrou da primeira vez que Marta havia ficado doente. Mas agora era diferente. Agora era câncer. Por que de novo, Senhor? Ele clamou em oração sozinho no quarto, com lágrimas escorrendo. Mas no meio da dor, uma voz suave lhe veio ao coração: confia em mim. E assim, mais uma vez, Carlos e Marta se ajoelharam. Não foi fácil. As quimioterapias eram dolorosas. Os cabelos de Marta caíram. As meninas choravam ao vê-la fraca. Mas eles não desistiram. A congregação toda se uniu. Irmãs faziam rodízio para ajudar em casa. Outros irmãos doavam dinheiro para os remédios. E todas as noites alguém estava orando por Marta. 6 meses depois, o médico chamou o casal para dar o resultado do último exame. Não há mais sinais do tumor. Está em remissão completa. Carlos e Marta se abraçaram e choraram. Não de alívio, mas de gratidão. Deus é fiel, Marta sussurrou. Ele nunca nos abandonou. A lição que nunca esqueceram. Hoje, quando Carlos conta essa história, ele sempre faz uma pausa antes de dizer: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. E então ele olha para a plateia, seja na congregação, seja em uma visita a um irmão necessitado, e faz a pergunta que muda tudo. Você está passando por algo que parece não ter saída? Acha que Deus esqueceu de você? Pois eu tenho uma notícia, Ele não esqueceu. Ele está ali do seu lado, esperando você confiar nele mais uma vez. Porque a obra que Deus começou na vida de Carlos, de Marta, de Lucas e de Rafael não parou. E não vai parar em você também. Um convite final, para quem precisa ouvir isso hoje. Se você está lendo isso e sente que suas forças estão no fim, escute. Deus não se impressiona com o tamanho da sua luta. Ele se impressiona com o tamanho da sua fé. Talvez você esteja desempregado, como Carlos esteve. Talvez esteja doente, como Marta. Talvez esteja perdido nas drogas, como Lucas. Talvez esteja cheio de ódio, como Rafael. Mas Deus não mudou. Ele ainda ouve o clamor dos que o buscam. Ele ainda abre portas onde não há saída. Ele ainda transforma vidas. Não importa quão fundo você caiu. O que importa é se você está disposto a se levantar. E se você não tem forças, peça a Ele. Porque a mesma mão que segurou Carlos no desespero, que curou Marta do câncer, que tirou Lucas das drogas e que resgatou Rafael das trevas está estendida para você agora. Não desista. Continue firme. Deus está contigo. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.